Alô, time RL, Resenha Loading entrando no ar na Rede Com Brasil e no seu YouTube. Se inscreve, não tá inscrito ainda, né, ô Sérgio Ramos Abastado? É um absurdo Pode, isso, né? é absurdo. Prazer demais estar aqui com você, Vanessa. Você acompanha o Resenha no YouTube e aqui na Rede Com Brasil. E hoje o nosso assunto é o futebol de base. Como é o processo para que você tire o seu filho de uma escolinha e consiga colocá-lo numa base de um clube? Que dificuldade que é, gente. É uma logística que envolve a família inteira. Eu confesso que eu estou correndo dessa logística, ainda estou conseguindo correr da logística até agora. Mas hoje eu estou recebendo dois craques aqui, que são irmãos, que a mãe tem que administrar, cada um treina num lugar. Tá difícil o negócio, hein? Porque jogador é caro, né, não, Celso? É, tem que ser caro mesmo. Prazer, Vanessa. Valeu, gente. Celso está jogando hoje no Serra Macaense, no Sub-14. Isso, Serra Macaense Sub-14. Quem administra essa logística é a Luciana. Parabéns, Luciana. Vou te falar que não é fácil não, né? Obrigado, Vanessa. É complicado, mas é o que eles querem, a gente vai até o infinito. Juju já está sendo monitorada, existe um time de monitoramento do Flamengo que está de olho para trazer essa galera para a base. Hoje você está sub-12. É, no Flamengo eu tô sub-15. Sub-15, você está jogando pelo sub-15 com 12 anos, 11. 11. Caramba, cara. Diferenciado, Impressionante, impressionante. E joga no Serra Macaense também? Jogo, ABFUT. Academia Brasil de Treinamento. Impressionante. Que logística, né? Marlon tá com a gente também participando pela primeira O vez louco aqui. todo, a galera chegou, tô aí, tô presente. Ah, isso é bom demais, vozeirão. Bom, para começar, eu queria entender desde que idade eles jogam, como é que funciona essa logística, porque eu tenho um pouco dessa logística na minha casa, então eu vivencio isso. A casa respira o futebol das crianças. E não é fácil, porque tem competição no final de semana, tem treino, aí tem a escola, o dever de casa, estuda para a prova. Como é que faz, Luciana? A gente tem tudo mais ou menos planejado, né? Então, eles têm uma rotina certinha e eles seguem essa rotina para não deixar nada pegar, né? A gente está no Rio de Janeiro, só para a galera entender, eles começaram jogando... Eles jogavam em São Pedro da Aldeia e depois a gente se mudou para o Sul, jogaram no Sul, a Juju começou a jogar futebol no Sul, né? Qual era o time que jogava lá no Sul? Grêmio Ball. Eles jogaram num time chamado Grêmio Ball e depois eles foram pro B10, que é o do professor Enilson. Aí depois você... E aí o Celso, no campo, ele foi pro Progresso, que é o time do Tyson, que é em Pelotas. E aí depois o meu marido, a gente voltou pro Rio e aí eles começaram a treinar aqui no Rio, ser vistos, ser conhecido para poder dar um norte para eles dentro do futebol. Celso, você se viu jogando bola com que idade? Você desde pequenininho, você sempre gostou? Como é que era isso? Eu sempre tive muito prazer de jogar bola, ficava muito feliz de jogar bola e eu decidi que eu queria isso pra minha vida e começar a jogar futebol. Nossa, que incrível. E a Juju meio que olhava assim, opa, meu irmão joga, aquilo é legal, também quero? Ou você já... Como é que foi essa sua iniciativa de jogar bola? Eu acompanhava meu irmão desde pequeno lá no Sul, aí num treino... o técnico me chamou, aí eu fui lá treinar com ele, comecei a gostar e comecei a jogar também. Como é que não gosta de futebol? Luciana, você desde muito cedo começou a botar esse desejo nas crianças de jogar futebol. Foi assim com você também? Você teve influência da sua família? Ou não foi você que plantou isso na cabeça deles? Que tem isso, né? Tem muito pai que deposita aquela esperança de, né? Eu queria ser jogador, não conseguia e... Na verdade, assim, eu sou da área da educação física, então eu sempre pratiquei todas as modalidades esportivas, não só o futebol. Fui atleta de futebol durante muitos anos e fui atleta de handebol também durante muitos anos. Inclusive, quando eu jogava futebol, eu era de Petrópolis, então eu jogava pelo time de Correias, no futebol. Só que aí, quando eu comecei, eu fui convidada para estudar numa escola. Eu recebi uma bolsa nessa escola e aí eu tive que ser atleta de handebol. E aí eu fui ser goleira de handebol. E quando eu me mudei para o Rio com a minha mãe sempre me levava, sempre levava meu irmão e foi mais ou menos a mesma coisa. Eu seguia o meu irmão aos lugares e aí até querer muito futebol. E eu sempre tive muita habilidade com o esporte, né, em geral, não só o futebol, o handebol. Então, por isso que eu consegui a bolsa de estudos nesse colégio, né? E quando eu tinha a idade mais ou menos do Celso, eu dava aula dentro desse colégio junto com o meu técnico de futebol. Então, eu dava aula para crianças pequenas, né, em escolinha do colégio. Então, dentro do futebol. E aí, vim para o Rio com a minha mãe, me mudei quando eu tinha 16 anos, mais ou menos.
e eu já era atleta de handball. Eu já tinha largado o futebol, porque o futebol sempre foi muito difícil para o feminino. Então, lá eu tive que parar o futebol porque eu não tinha como ficar treinando futebol, né? E o que passou na tua mente quando a tua filha falou, quero jogar bola? Porque assim, a gente sabe o caminho como é difícil para as mulheres, né? A única coisa que eu faço, né, eu e meu esposo, né, a gente tem muito... A gente dá tudo que a gente pode para eles, né, dentro das nossas possibilidades, tudo que eu puder dar para eles chegarem ao sonho deles, ao objetivo que eles querem, a gente vai dar. Se num determinado momento ele chegar e falar, mãe, não é isso mais que eu quero, beleza, vida que segue, você é inteligente, tem um estudo aí, vamos correr atrás de outras coisas. Futuro brilhante, eu tenho certeza que os dois vão ter. Mas ou você no futebol, escuta ou não. muito isso? Esse é o seu sonho ou é o sonho dos seus filhos? Você escuta isso? Escuto muito. Muita gente, família, amigos, eles perguntam muito se o sonho é o meu sonho, né? E eu falo que não, que o meu sonho é vê-los felizes e eles estarem conquistando o que eles tanto almejam, né? Então, assim, eu acho que o sacrifício deles já mostra que o sonho é deles. Porque, às vezes, eles têm que acordar muito cedo, eles têm que ir para treino, eles têm que deixar de ir para um aniversário. Muito. É isso aí. Eles têm que deixar de ir no A aniversário. minha família também tinha um sonho de querer ser jogador de futebol, meu pai também. Fala, André, tamo junto, hein? Ele tentou, mas ele não conseguiu, e eu consegui realizar o sonho da família de ser, né, trabalhar no futebol. Fui gandula. Aí. Ué, gente, não faz parte do futebol, a parte Ué, do tá no gandula. campo, não tá? Tá ou não tá dentro de campo? Eu pegava a bola direto, eu fui um dos melhores. Mas será que isso não tem a ver com a dieta? Porque, por exemplo, o Celso está fazendo uma dieta para poder ganhar massa magra. Como que tá a tua dieta? Então, eu tô seguindo esse negócio de futebol de massa aí, de dieta, porque eu tô seguindo a do Val Baiano. Falta só 30 quilos pra eu chegar perto dele. Pode ver. Gente, ele come Agora, três chuchu falando com- sério, o Celso tá nesse processo para ganhar massa magra. Você acha que hoje é muito cruel na base, quando o menino demora um pouquinho mais para maturar, para desenvolver, eles querem meninos fortes muito cedo? Como é que você enxerga isso hoje? Isso acontece muito, muito, né? Eles querem atleta já pronto, né? Maturado, né? Então é mais difícil. Eu falo para ele que hoje ele está sofrendo muito com isso, mas daqui a pouco como ele já bateu muito, já apanhou bastante. Quando ele chegar numa idade, ele já vai estar maturado, ele já vai ter a parte mental dele vai ser muito, às vezes, vai ser muito melhor do que até um menino que não teve muitos problemas, né? Às vezes, eu falo para ele que Deus dá o sacrifício para quem pode aguentar, Consegue né? carregar. Então O que você sente, Celso? Eu sinto que de pouco a pouco a gente consegue chegar lá, mas tem que ter paciência, resiliência e ter foco, né? Continuar seguindo a caminhada, porque se tem um sonho, você tem que chegar até o seu limite para tentar alcançar. Qual o seu sonho? Ser jogador de futebol profissional, Você gostaria de jogar onde? jogar na seleção brasileira, Real Madrid, Só isso. só. Só isso. Olha que interessante, né? A gente teve a aposentadoria. Aposentadoria não, né? Porque ele já foi anunciado em outro clube. Mas o Nenê, quando ele deixa o Vasco, né? Tem uma foto muito interessante do Peck, menininho ainda, e depois a foto do Peck jogando com ele. Então são gerações, Nenê e Peck são gerações, jogadores do Vasco, são gerações diferentes e que se encontraram, né? Já pensou? O teu ídolo é o Neymar, já pensou essa chance de poder jogar com o Neymar? Que barato que seria? Ia ser uma honra jogar ao lado dele, né, em um clube. Ele ia aprender muito contigo, né? Aí, Eu joguei com ele no PlayStation 2, que eu lembro que eu fiz 2 gols com ele. de gaveta, Posso assim. imaginar. O Peck, ele foi meu aluno. Ai, que barato. Eu acho ele extremamente E eu sempre dedicado. falei isso para ele. Falei, o Peck era magrinho, ganhou peso, né? Ele foi resiliente, ele teve foco, ele foi determinado, ele estava na base do Vasco muito tempo, né? Então, assim, se espelha nele, né? Como você hoje falou, o ele exemplo corre é mais ou muito, menos o que eu super falo para ele. forte. Isso aí. É porque é muito rápida essa passagem, né? Da sim. adolescência, juventude, até você chegar Porque eu encontro eles nas festas, Andrei, Peck, Figueiredo, eles até ontem batiam figurinha lá com os meus filhos bafo, entendeu? Assim, é muito próximo. A distância ali é muito curta, né? Quer fazer pergunta, Mar?
É porque, tipo assim, hoje eles já viraram um homem, né? Quando eles chegaram no Vasco, era pequenininho e tal, tinha medo. Hoje em dia não, hoje em dia eles vão pra É cima. porque é difícil, né? Você sair da base E e a mesma entrar coisa no... é ele. Hoje em dia ele pode até estar com receio ainda, porque tá começando, mas daqui a pouco vai estar driblando todo Passa mundo, muito jogando rápido. do lado do Neymar. Celso e Juju, como é que é esse convívio de vocês? Vocês se aconselham, vocês se ajudam, vocês conversam em casa sobre os treinos, sobre o futuro? Como é que é esse convívio de vocês dois? A gente conversa bastante, tanto que até lá no prédio tem play, aí a gente desce, aí treina. A gente sempre se ajuda. Na folga também treina, então? Sempre. Tem folga? Tem? Qual é o dia que eu não vou fazer nada? Hoje não quero ir, não vou treinar. Tem esse dia? Não, não tem esse dia, mas tem que sempre treinar, nunca parar, porque senão acaba perdendo o ritmo, né? E tudo que você ganhou, você perde em um dia. E também, quando a gente tá jogando bola, a gente se diverte também. É uma folga. Quando você tá jogando bola, sua mãe, ela é aquela... Ah, minha filha fez o gol, meu Deus do céu, aleluia! Assim ou não? Tranquilo. Ela fala, né, mas... Ai, Você gente, eu entendeu, mãe? gritava também, mas aí meus filhos falaram assim, para de gritar, mãe, não queremos o grito. Porque tem Eu, umas se eu mães sem fosse noção, mãe, não eu tem, ia amiga? falar. É, amiga, não tem umas Eu, mães no sem meu noção? Josi Crente, chuta a bola, garoto! Meu Deus, olha lá, meu filho, ó. E se fizesse besteira, é filho do pai. Porque o pai que é assim. Entendeu? Ai, ai. Fez coisa boa é da gente, né, mãe? Fez coisa boa é do pai. Mas é cruel, porque você vê os pais gritando, eles realmente perdem a noção. Eu já vi pais assim, que é isso? Tá achando que tá na Disney? Seu imbecil, xingam. Aí você fala, como assim? Né? Mas talvez seja o sonho desse pai depositado naquela criança, e aquela criança vira, em sua, né, maioria das vezes, ela vira o arrimo da família e vai acabar sustentando a família inteira, que é o que a gente vê hoje no futebol. Né? É, o que eu falo pra eles, assim, eles, né, podem ter coisas que muitas crianças não têm, né? Então, tem criança que o pai vai, xinga, fala, ele não tem noção da gravidade do que ele Não está tem. fazendo com a criança. Às vezes ele pode destruir um sonho da criança naquele momento que ele está falando aquilo Aí tudo. chega com 15 É. e a Perde a criança vontade de desiste. jogar. A criança É. desiste, não quero mais. Porque é muita 15, pressão. 16 não aguenta mais. É muita pressão. Entendeu? Então é complicado mesmo. E assim, Luciano, às vezes as crianças demonstram interesse por outros esportes. Aconteceu isso na família de vocês? Ou sempre foi o futebol, no caso deles dois? Não, os dois Bom. sempre praticaram todos os esportes. Então, assim, como eu sou professora, então os dois fizeram natação, os dois fizeram luta, né, judô. Então, o meu esposo é judoca, então os dois sempre fizeram judô, porque a arte marcial ela é muito importante para a disciplina. Então, eles eram, acho que até muito disciplinados por conta disso. A Juliana, com 2 anos, ela estava no tatame fazendo judô, né? Porque o Celso fazia, então a Juliana queria sentar também e fazer junto. E ficava sentadinha, obediente, prestando atenção, e faziam tudo direitinho. Então, eles sempre tiveram o esporte na veia, não só o futebol, né? Então, Legal, eles às vezes vão para legal. natação, ele no colégio ele vai jogar o handball, ele, né? Acho que isso aí eles vão pro play, eles brincam de um monte de coisa, entendeu? Vai pro clube, brinca de um monte de coisa. Então, isso aí eles têm Legal. aptidão para vários esportes. Ô Celso, o que é mais difícil nesse dia a dia do treino, da competição? O que você fala assim, pô, ainda tem a escola, ainda tem a prova, ainda tem o dever de casa? O que é mais difícil? Eu acho que na questão das provas e do colégio, acho que eu consigo conciliar bem os estudos com o futebol. Eu acho que seria a questão da alimentação mesmo, que seria bem pesada para mim, e essa barra de, tipo assim, as pessoas maiores que eu. Mas eu acho que mais um tempo eu consigo maturar e ficar mais forte rápido e consiga... Todo o esforço que eu tive vai ser recompensado mais pra frente. Vai sim, com certeza. Ô Ju, e como é que é pra você? Você joga no Flamengo, você joga num time feminino? Isso. E no outro lugar você joga misto? Como é? Eu jogo com os meninos, no Ceará Macaense, e no Flamengo eu jogo com as meninas. O que é difícil aí nesse processo? Bom, no início, quando você chega no lugar, quando você tá jogando com os meninos,
Às vezes eles acham que você não é capaz, que eles não passam a bola pra você, eles evitam de dar passe, então tudo isso Você tá aqui tem que sozinha, conquistar. passa. E aí, como é que você faz para se impor? A sua mãe estava conversando comigo sobre a importância de ter um coach que trabalha mentalmente talvez essa inteligência emocional que é preciso para uma jogadora. Porque não adianta um jogador ser técnico muito bem se ele não tiver a cabeça forte, mente firme. E num momento assim, entre vocês dois, o que mais marcou vocês no futebol até agora, até hoje, assim, de quando vocês começaram o futebol de vocês até hoje, o que mais marcou, tanto você, César, tanto você, Juju? Celso e Juju. Celso e Juju. Já teve muitos momentos muito bons, mas eu lembro numa final, eu tava jogando, aí no final do jogo a gente ganhou, aí quando eu saí da quadra eu corri, porque ele tinha me ensinado um drible pra eu fazer, aí eu tentei fazer, aí foi muito legal no final. Aí você conseguiu, Uhum. você falou, ai, obrigado, né? Me ajudou pra caramba, isso é muito legal, né? Essa parceria, essa cumplicidade, eu tenho gêmeos e eles jogam no mesmo time, então é bem complicado. Porque o Lorenzo é titular e o Luca é reserva em funções diferentes, né? Em posições diferentes. E é bem difícil, porque eu sinto no Luca uma vontade muito grande de ganhar a posição, né? Ele é ala, e o Lorenzo, ele, sabe, é difícil para ele ali, porque ele também quer ver o irmão jogando mais, né? A escolinha tem essa questão de minutagem, então, como você está numa escolinha, é diferente da base. Na base, vai jogar e vai ser convocado, né? Joga quem for convocado. Na escolinha, não. Você tem essa questão da minutagem. Então, é difícil, né? Porque você sabe, no fundo, a gente sabe onde a gente tem que melhorar, o que a gente precisa, onde o nosso adversário é melhor, ou onde o nosso concorrente ali na posição é melhor que a gente, né? Vocês gostam quando tem alguém na posição de vocês que joga muito? Vocês se sentem incentivados para jogar mais? Eu gosto da competitividade quando tem alguém pra até, tipo assim, forçar o outro aí ao seu máximo. Isso aí. E aí acaba que o time fica mais intenso e acaba que a gente consegue mais vitórias até por conta disso. É porque você está sempre buscando Ser melhor. se superar, não é superar o outro ou ser melhor que o outro, é ser melhor como um todo, né? Isso. Isso é tão importante, né, Lu? E o coach trabalha exatamente o quê? Essa questão do dia a dia deles, o que é acho que é o maior gap que você acha? Então, ele trabalha a parte mental deles, né, dentro de campo e fora de campo, né? Porque não adianta só você ter uma boa, uma mente forte só dentro de campo, né? Você também tem que ter aquela resenha fora de campo. Então, você tem que saber como você vai lidar com um companheiro de time que tem algum problema até às vezes com você porque você pegou a vaga dele. Então, você tem que ter aquele jogo de cintura de agregar todo mundo. Fora os empresários, que muitas vezes a criança só é convocada que se tem empresário, se já tem alguém de olho, ainda tem que conviver com isso, né? Isso eu acho que é o mais triste. Porque às vezes tem aquela pessoa que investe num atleta, então ele fecha uma parceria com o clube X e aí ele quer que aquele garoto tenha rodagem, né, tenha minutagem para ele poder vender aquele menino, né? E a gente hoje sabe que na idade deles tem que estar jogando. Tem que estar jogando. Se não estiver jogando, não vai conseguir evoluir. A evolução é repetição. Então, quanto mais você treina, quanto mais você joga, mais você vai evoluir dentro do futebol. E na idade deles, eles precisam disso. Eles precisam ter rodagem para poder evoluir dentro do futebol. E, Luciana, você ainda fica muito no pé deles no sentido de sono, dieta, treino? Ou você acha que eles já atingiram uma responsabilidade, que eles têm essa consciência, que tem que dormir bem, tem que treinar? Ou você ainda fica um pouquinho em cima? Então, por mais que a gente fale, né, eles são crianças ainda, né? Então, a gente está falando com uma menina de 11 e um menino de 13 anos. Eles têm a responsabilidade deles. Então, eles têm que acordar de manhã, eles têm que fazer a cama deles, eles têm que separar a roupa do treino deles, isso tudo eles que fazem. Então, assim, a minha rotina é em função deles hoje, né? Então, eu ajudo, mas também não faço tudo, né? Então, eu separo as coisas para levar as proteínas, tudo.
chegou, deu o horário, acabou o treino, ó, tem que tomar tua proteína. Ele vai lá, prepara a proteína dele e toma, né? Ela vai lá, toma a proteína dela e pronto. Então, tem uma rotina assim, né? Ah, tem um horário de dormir? Tem. Mas acaba que eles mesmo, eles já fica automático, já começa a ficar automático, né? Eu falo que eu sou muito chata, mas eu acho que eu sou chata até chegar uma hora de ser algo automático deles. Eu não vou precisar mais falar nada. Né? Às vezes, um equilíbrio também. Né? Entendeu? Então, assim, claro, às vezes, mãe, eu posso comer não sei o quê? Pode, vai lá, come lá. Entendeu? Claro que não pode virar rotina. Eles têm que querer mais do que qualquer um no mundo para que dê certo. É isso. Por isso que a gente ouve muitos ex-jogadores dizendo: meu filho não vai ser jogador porque ele não precisa, ele não quer, ele não tem essa necessidade, às vezes é uma necessidade até financeira. Mas quando você é filho de um ídolo, por exemplo, você já teve a vida facilitada. Seu pai já conhece o cara do clube, ou então você, né, já é conhecido que é o seu filho do fulano. E a chance de um garoto desse dar certo é muito menor. Não porque ele é filho de um ídolo, mas porque ele não precisa. E você tem que querer muito para aquilo dar certo, né? É difícil. É muito difícil. Até, por exemplo, o Celso, por essa questão da maturação, aí teve alguns episódios dele desistir. Não quero mais. Falei, você não quer por quê? Você não quer porque o cara diz que você não é capaz ou porque você não quer? E aí o meu marido falou, não, deixa ele pensar. Não, eu tô ajudando ele a refletir. Porque ele ainda é uma criança. Então, a gente, se a gente tiver essa coisa assim de desistir, a gente vai desistir muito fácil das coisas. Então, eu tenho que mostrar para ele que ele não tem que desistir fácil das coisas. Ah, é isso? Então, vamos lá. Eu vou provar para aquela pessoa que... Senão, na primeira dificuldade, ele quer desistir. Mas você não porque é mais fácil, assim. Entendeu? Você não pensa mais assim. Não. Como é que tu vai jogar junto com o Neymar daqui a 5, 10 anos? Não pode. Hoje em dia, ontem mesmo a gente saiu de um treino dela, ela, mãe, eu quero treinar de novo, quero ir pra não sei aonde. Eu falei, calma, cara, vamos pra casa descansar. Não, mãe, eu quero ir lá. E treinou, e gostou, e adorou, Legal. e assim, Legal. eu falo pra eles que o sangue no olho deles é deles, não é meu, não. É isso. Mas é porque vocês, mais do que qualquer um, tem que querer muito e tem que lutar muito, porque, na verdade, é você que vai pro treino. É você que vai acordar cedo, é você que vai estudar para ir para a escola, para passar de ano. Então é um esforço seu. A família, claro, administra essa logística e às vezes é bem difícil para a família, né? Eu penso muito assim, né? Será que os meus filhos, como seriam os meus filhos na base de um clube? Uma coisa é a escolinha, outra coisa é a base de um clube, que você tem um comprometimento, que você tem competição. Muda completamente a referência, o ambiente. É outra pegada, é outra linha de raciocínio quando você coloca na base de um clube. E eu fico olhando os amigos dos meus filhos assim e fico pensando, será que é isso? Porque você também deposita na criança um sonho, né? Você ajuda a alimentar, que às vezes é o sonho da criança mesmo, você ajuda a alimentar aquele sonho, mas e se fizer 20 anos, como a gente recebe vários atletas aqui, que não aconteceram no futebol, e você passou, sei lá, 15, você já está numa estrada desde que eles têm 5 anos de idade. E vai ficar mais aí 10, 15 anos. E aí? E aí chegou lá com 20. Jogou na base não sei da onde, jogou um pouco no clube tal, mas e aí? Né? Você trabalhou para que aquela criança que virou adolescente, que é um jovem, que ela desse certo, né? Só que a gente não sabe o que vai acontecer. Existe um plano B? Sempre existe. O plano B é o que eles quiserem. É estudar. Legal, Na verdade, legal. assim, os dois, eles têm graças a Deus, eu não tenho problema nenhum com estudo, com nenhum dos dois. Os dois são excelentes atletas, né? E até pela competitividade dele é tão grande que ele quer sempre ser o melhor na turma também. É assim mesmo. Então, assim, graças a Deus, a nota dele... Esses dias eu estava até fazendo um story do boletim dele que estava aberto no computador. Porque é 10. E assim, no colégio que ele estuda hoje, um dos colégios mais difíceis do Rio de Janeiro, ter a nota dele, assim, é algo... Craque dentro e fora, então, isso né? aí. Eu também tirava 10 também. Pertinho do 10, porque eu lembro que era 0, 0, 0 e só tinha 1 na frente. Olha aqui! Ô, Marlon! Narra um gol deles aí, O Celso pra Juju, aí você escolhe quem vai fazer o gol aí. Fechou. Celso, toca pra Juju, ela parte pra área, tenta driblar o goleiro, não consegue, toca pra Celso, bateu, guardou, gol! Golaço! Celso, mais conhecido como CJ.
aí na galera. Gente, que delícia isso, né? Que papo bom, né? Que papo bom. Que papo bom, e Vanessa. assim, é gratificante a gente poder ver o crescimento deles, porque quando eu coloquei os meus filhos na primeira escolinha, eles tinham 5 anos de idade, eu vi um desenvolvimento, um crescimento que é muito além das 4 linhas. Então, acho que para as famílias, jogar bola, quando você entra lá com 5, 6 anos de idade, é a criança saber que ela tem responsabilidade, é o espírito de coletividade, é a equipe, é o horário, é a responsabilidade, é o foco. Você trabalha várias outras coisas além do futebol, né? Isso é incrível. Você estava falando da questão do coach também, né? Uma coisa muito importante que ele trabalha com eles é a questão do medo, de você se impor, né? E a Juliana, ela tem medo de cachorro, né? E aí, uma vez ele falou, e se o cachorro entrar no campo, como é que você vai fazer? Aí ela, meio que naquela reação, meio assim, né, Ju? Como é que foi? Fala aí. Não, aconteceu tanto no treino que um cachorro entrou no campo, aí o treino parou, aí o cachorro começou a correr atrás de todo mundo. Só que aí eu não corri, eu fiquei parada, porque senão o cachorro ia correr atrás de mim. Caramba. Aí eu fui andando assim, e aí eu fiquei nervosa, mas segurei. Mas tem que vencer, né? A gente vai vencendo os medos. Eu vivenciei ano passado com o meu filho Lorenzo, ele era decisão nos pênaltis, ele foi o último a bater, ele perdeu o pênalti e eles perderam o campeonato. Foi muito difícil. Muito difícil. Imagina a cabeça dele. Foi Tadinho. muito difícil. Mas para ele, eu tenho certeza de que aquela criança foi sofrido para mim, sofrido para ele, sofrido para o irmão, porque os dois estavam no mesmo time. Nenhum amigo ali condenou ele ou cobrou dele o fato dele ter errado, porque poderia ser qualquer um dos outros. Mas eu acho que ele saiu dali mais forte. Ele saiu dali. Eu tenho certeza que quando entrar um problema na vida dele mais para frente, ele vai lembrar do que ele vivenciou e o quanto ele teve que ser forte para no próximo jogo bater o pênalti de novo. Que é o dia a dia de um atleta. Esse é o dia a dia, né? Então não adianta a gente fingir, fugir, porque é assim que funciona. Gente, eu amei o papo. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Foi incrível. Boa sorte. Brilhem. Brilhem muito, tá? Pra fechar, vamos agora narrar o gol, né? E brilha porque mamãe vai estar de olho em vocês. Vai fazer gol, hein? Ó, o outro gol foi do Celso. Agora narra o da Juju aí, pra fechar. Celso cruza na área. Juju de cabeça bateu, guardou. Gol! Juju! Na seleção brasileira. Olha Até aí. a próxima.